O aroma do risoto de aspargos com salmão preenchia o ar da elegante cobertura no bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte. Maitê Falcão ajustava com precisão milimétrica o último arranjo de flores brancas sobre a toalha de linho egípcio. As taças de cristal refletiam a luz dourada dos candelabros, criando pequenos arco-íris na parede clara. Através das amplas janelas, o céu de Belo Horizonte se tingia de laranja e rosa, enquanto o sol começava a se pôr sobre a Serra do Curral, desenhando silhuetas majestosas no horizonte. Tudo estava perfeito. Tinha que estar. Este jantar não era apenas uma refeição. Era a culminação de 4 meses de planejamento meticuloso. 4 meses desde que descobrira a traição de Thales, seu marido de 15 anos. 4 meses fingindo que nada havia mudado, enquanto por dentro era consumida por uma tempestade de emoções que oscilavam entre dor profunda e fúria silenciosa. Maitê olhou para seu reflexo no espelho veneziano da sala de jantar. A mulher que a encarava de volta parecia forte, determinada. Ninguém imaginaria que por trás daquela aparência controlada existia um vulcão prestes a entrar em erupção. Aos 38 anos, ainda mantinha a mesma elegância que chamara a atenção de Thales quando se conheceram na Faculdade de Arquitetura da UFMG. O vestido vermelho, escolhido especificamente para esta noite, acentuava sua silhueta e contrastava com sua pele clara. Um simbolismo que apenas ela compreendia, vermelho como a raiva que finalmente permitiria expressar. O interfone tocou, arrancando-a de seus pensamentos. Maitê respirou fundo, contou até 3 mentalmente, e atendeu com a voz mais serena que conseguiu simular. Boa noite, Antônio. Pode mandar subir, por favor. Seu coração acelerou enquanto aguardava o elevador chegar ao 30º andar. Seria a convidada surpresa ou Thales? Parte dela desejava que fosse ele primeiro, para ter alguns momentos de normalidade antes da tempestade que estava prestes a desencadear. Outra parte ansiava pelo confronto imediato, para acabar de uma vez com aquela farsa que já durava tempo demais. As portas do elevador se abriram, revelando Thales Mendonça em seu terno italiano impecável. Alto, com cabelos grisalhos nas têmporas que lhe conferiam um ar distinto, ele sorria, alheio ao que o aguardava. Em suas mãos, um buquê de lírios, as flores favoritas dela, e uma garrafa de vinho tinto. Feliz aniversário para mim, brincou ele, beijando-a levemente nos lábios. O perfume caro que usava, um presente que ela lhe dera no Natal, invadiu suas narinas. Era o mesmo perfume que voltava mais forte nas noites em que ele chegava tarde, após reuniões importantes. Obrigado por preparar tudo isso. O apartamento está lindo, comentou ele olhando ao redor. Mas confesso que esperava algo mais simples. Só nós dois. Maitê sorriu, sentindo o gosto amargo da mentira em sua boca. Achei que seu aniversário de 40 anos merecia algo especial. Sempre tão atenciosa, ele respondeu entregando-lhe as flores. É por isso que te amo. Cada palavra de afeto era uma pequena facada. Como ele podia mentir com tanta naturalidade? Como conseguia olhar nos olhos dela e professar amor enquanto vivia uma vida dupla? Vou colocar as flores na água, disse ela, afastando-se para a cozinha. Na privacidade daquele espaço, longe dos olhos dele, permitiu que a máscara caísse por um instante. Suas mãos tremiam enquanto colocava os lírios em um vaso de cristal. A ironia não lhe escapava. Ele trouxera flores para adornar a própria execução. O interfone tocou novamente. Maitê congelou com as mãos ainda molhadas. Este era o momento, o ponto sem retorno. Atendo eu! Gritou Thales da sala. Não! A palavra escapou com mais urgência do que pretendia. Controlando-se, completou. Deixa que eu atendo. E uma surpresa. Thales a olhou intrigado, mas concordou com um aceno de cabeça. Você e suas surpresas. O que preparou agora? Contratou um chefe particular? Algo assim, respondeu ela, dirigindo-se ao interfone. Pode subir. Os 3 minutos seguintes foram os mais longos da vida de Maitê. Conversaram sobre trivialidades, o trânsito caótico na Avenida Nossa Senhora do Carmo, o novo restaurante no Lourdes que precisavam conhecer, a reforma no escritório dele. Thales falava animadamente, enquanto ela respondia com monossílabos,
seu corpo inteiro tenso em antecipação. Então o elevador anunciou a chegada do último convidado com um suave ding. Vá abrir a porta, instruiu Maitê. É seu presente. Thales sorriu como uma criança na manhã de Natal e caminhou confiante até a porta. Girou a maçaneta, abriu-a largamente e congelou. No corredor, tão elegante quanto Maitê imaginara, estava Lívia Duarte, a amante de Thales há mais de um ano. A mulher com quem ele dividia não apenas a cama, mas um apartamento em Savassi, a apenas 15 minutos dali. Lívia, que claramente esperava encontrar apenas Thales, empalideceu ao ver Maitê parada na sala. Usava um vestido preto que Maitê sabia ser um presente dele. Tinha visto a fatura no cartão de crédito. E no pescoço, o colar de esmeraldas que Thales dissera ter perdido durante uma viagem a São Paulo 3 anos atrás. O silêncio que se seguiu parecia denso o suficiente para ser cortado com uma faca. As expressões passaram rapidamente pelo rosto de Thales. Surpresa, confusão, compreensão e, finalmente, pânico. Maitê, começou ele, sua voz uma oitava mais alta que o normal. Eu posso explicar. Explicar? O tom calmo de Maitê contrastava com o caos da situação. Não há nada para explicar, Thales. Não se preocupe. Entrem, por favor. O jantar está servido. Lívia permanecia paralisada na porta, seu rosto uma máscara de horror e vergonha. Devia ter imaginado 1000 cenários para quando este dia inevitavelmente chegasse. Mas certamente não este. Por favor, Lívia, entre! Insistiu Maitê com uma cortesia gélida. Afinal, você é praticamente da família. Ou devo dizer, uma segunda esposa. A mulher deu um passo hesitante para dentro do apartamento, como se entrasse em território inimigo, o que de fato era. Vocês se conhecem? Perguntou Thales, numa tentativa patética de fingir ignorância. Maitê riu, uma risada sincera, quase libertadora. Não pessoalmente, mas sei tudo sobre ela. O apartamento na rua Fernandes Tourinho, número 782, apartamento 501. As viagens de negócios para o Rio. O colar de esmeraldas que você perdeu e está no pescoço dela agora. Sei até sobre aquele jantar romântico no Glowton, onde vocês comemoraram 1 ano juntos, enquanto eu achava que você estava em uma reunião em Juiz de Fora. Os olhos de Thales se arregalaram. A cada palavra dela ele parecia diminuir. Sua postura confiante deu lugar a um homem acuado, encurralado por suas próprias mentiras. Como... Foi tudo o que conseguiu balbuciar. Como eu descobri? Maitê caminhou calmamente até o aparador, serviu-se de uma taça de vinho e tomou um gole demorado antes de responder. Um cartão. Um simples cartão que você esqueceu no bolso do seu paletó azul marinho. Ontem foi perfeito. Obrigada por me fazer sentir vista. Esta simples palavra, vista, despedaçou meu mundo, sabia? Porque percebi que eu não me sentia verdadeiramente vista neste casamento há muito tempo. Lívia deu um passo para trás, como se tentasse desaparecer. Eu deveria ir embora, murmurou. Não! A voz de Maitê adquiriu um tom cortante. Você vai ficar. Os dois vão ficar. Porque este jantar especial que preparei não é uma celebração do aniversário de Thales. É a celebração do fim. Do nosso casamento, das suas mentiras, da minha ingenuidade. O rosto de Thales alternava entre branco como papel e vermelho de vergonha. Maitê, vamos conversar a sós. Isso não é necessário. Ah, mas é necessário, sim. Ela caminhou até a mesa de jantar perfeitamente arrumada e fez um gesto convidativo. Sentem-se, por favor. O risoto vai esfriar. O absurdo da situação parecia ter um efeito hipnótico sobre os três. Como autômatos, Thales e Lívia se sentaram nas cadeiras indicadas, um de frente para o outro, com Maitê na cabeceira. O silêncio na sala de jantar era tão palpável que Maitê quase podia tocá-lo. Serviu o risoto nos 3 pratos com a elegância de uma anfitriã perfeita, como se aquele fosse apenas mais um jantar social entre amigos. O tilintar dos talheres contra a porcelana francesa era o único som que quebrava a tensão sufocante. Não vão experimentar? Passei a tarde toda preparando, disse ela, provando uma garfada do próprio prato. O segredo está no caldo de legumes. Fiz do zero. Thales remexeu o risoto sem levar nada à boca, enquanto Lívia mantinha as mãos firmemente apoiadas no colo,
como uma criança esperando permissão para se levantar da mesa. Maitê, isso é constrangedor, murmurou Tales finalmente. Constrangedor? Ela sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Sabe o que é constrangedor, Tales? Encontrar o cartão de uma amante no bolso do marido. Ouvir a manicure perguntar inocentemente se aquela morena linda que te acompanhava era sua filha. Descobrir que seu marido usa as economias do casal para pagar um apartamento para a amante. Ela se virou para Lívia. Você sabia que o aluguel daquele apartamento vem da nossa conta conjunta? Da mesma conta que estávamos usando para economizar para nossa casa de praia em Guarapari? O rosto de Lívia empalideceu ainda mais. Eu não sabia. Claro que não sabia, respondeu Maitê. Tales é muito bom em compartimentalizar, em criar realidades separadas onde ele é o único habitante que transita livremente. Ela tomou mais um gole de vinho. Você deve estar se perguntando por que estou fazendo isso. Por que não apenas pedi o divórcio quietamente, como uma esposa traída digna? Tales parecia recuperar um pouco da compostura. É exatamente o que estou me perguntando. Isso é vingança? Vingança? Maitê considerou a palavra rolando-a na língua como o vinho que degustava. Não, é libertação. É trazer à luz o que você tentou manter nas sombras por tanto tempo. Ela se serviu de mais vinho. Mas não se preocupe, não vou fazer uma cena. Na verdade, já consegui o que queria. E o que seria isso? Perguntou Tales com um fio de voz. Ver sua expressão quando percebeu que seu mundinho cuidadosamente construído estava desmoronando. Ela sorriu novamente. E dar a Lívia a chance de ver com quem realmente está se envolvendo. Um homem que mente tão facilmente para a esposa de 15 anos certamente não terá problemas em mentir para a namorada. Lívia ergueu os olhos, encontrando-os de Maitê pela primeira vez. Havia algo além da vergonha ali, talvez uma súbita compreensão. Há quanto tempo você sabe? Perguntou Lívia, ignorando o olhar de advertência que Tales lhe lançou. 4 meses, desde aquele cartão que você escreveu. Mas vocês estão juntos há bem mais tempo, não é? Pelo menos 1 ano e meio, pelo que pude reunir. Lívia assentiu quase imperceptivelmente. E em todo esse tempo, continuou Maitê, ele nunca mencionou terminar nosso casamento, certo? Nunca falou em divórcio, nunca disse que ia me deixar para ficar com você definitivamente. O silêncio de Lívia foi resposta suficiente. Típico, comentou Maitê, quase com desdém. Tales sempre quis tudo. O casamento estável, a esposa dedicada, a casa bonita para impressionar os clientes e sócios, e, ao mesmo tempo, a emoção do caso secreto, a adrenalina da mentira. Ela se voltou para o marido. O que você dizia a ela sobre mim? Que eu era fria, distante? Que não te entendia? Ou simplesmente omitia minha existência a maior parte do tempo? Eu nunca falei mal de você, respondeu Tales defensivamente. Não, imagino que não. Você é diplomático demais para isso. Provavelmente me transformou em uma figura nebulosa, quase inexistente, a esposa que está lá, mas não está realmente presente. Fácil de ignorar, de esquecer quando conveniente. Maitê se levantou suavemente, caminhou até um aparador ao lado da mesa e abriu uma gaveta. De dentro tirou uma pasta verde e a colocou sobre a mesa, ao lado do prato intocado de Tales. O que é isso? Perguntou ele, sem fazer menção de abrir a pasta. Nossos papéis de divórcio. Já assinados por mim, falta apenas sua assinatura. Providenciei tudo com o Dr. Augusto Mendes. Lembra-se dele? O advogado que nos ajudou com a escritura deste apartamento. Ela fez um gesto, abrangendo o espaço ao redor. O mesmo apartamento que agora será vendido como parte da divisão de bens. Os olhos de Tales se arregalaram. Vendido? Mas Maitê, você ama este lugar. Foi você quem desenhou a reforma, quem escolheu cada detalhe. Sim, e foi você quem transformou cada canto dele em uma lembrança do seu engano. Ela sorriu com tristeza. Não se preocupe com a divisão. Estou sendo mais que generosa. 50% de tudo como manda a lei. Mesmo sabendo que você já desviou muito do que era nosso para seu pequeno ninho de amor. Lívia se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Eu realmente deveria ir... Fique, ordenou Maitê, seu tom não deixando espaço para discussão.
Esta conversa diz respeito a você também. Quero que entenda exatamente no que está se metendo. Thales colocou o guardanapo sobre a mesa com um movimento brusco. Chega, Maitê. Você já teve seu momento de drama, não precisa humilhar ninguém. Humilhar? A palavra pareceu afetar Maitê mais do que qualquer outra coisa até então. Sua expressão controlada vacilou por um momento. Você quer falar sobre humilhação? Sobre como me senti quando descobri que era a última a saber do seu caso? Que enquanto eu achava que estávamos enfrentando juntos o mau momento do escritório, você estava dividindo seu tempo entre duas mulheres? Que enquanto eu adiei minha carreira para apoiar a sua, você estava construindo uma vida paralela? A menção à carreira adiada fez Thales desviar o olhar, um lampejo de culpa real atravessando seu rosto. Maitê havia sido uma arquiteta promissora quando se conheceram. Seu projeto de conclusão de curso na UFMG ganhara menção honrosa em um concurso nacional. Mas quando o escritório de advocacia de Thales começou a crescer, foi ela quem abriu mão de oportunidades para que ele pudesse aproveitar as suas. Uma escolha que agora parecia uma cruel piada do destino. Eu nunca pedi que você desistisse de sua carreira, murmurou Thales. Não explicitamente não, concordou Maitê. Mas havia sempre algo mais importante no seu escritório, não é? Um cliente que precisava de atenção extra, uma viagem que você não podia adiar, um compromisso que não podia remarcar. E enquanto isso, minhas oportunidades iam passando. Até que um dia acordei e percebi que havia me tornado apenas a esposa de Thales Mendonça, o brilhante advogado tributarista. Ela respirou fundo, recuperando a compostura. Mas isso acabou. Na verdade, acabou no dia em que encontrei aquele cartão. Só demorei para aceitar. Precisei de tempo para planejar minha saída. Tempo para garantir que, quando este momento chegasse, eu estaria preparada. Maitê caminhou até uma pequena mesa lateral e pegou outro envelope, este menor e mais discreto. Aqui está a minha última gentileza com você, Thales. Ela colocou o envelope ao lado da pasta de divórcio. Os contatos e recomendações da melhor terapeuta de casais de Belo Horizonte. Vocês vão precisar, acreditem. Ela olhou diretamente para Lívia. Relacionamentos construídos sobre mentiras têm fundações muito frágeis e homens que traem uma vez tendem a repetir o padrão. Lívia engoliu em seco a realidade da situação, finalmente parecendo atingi-la com força total. Por que você faz isso? Perguntou ela em voz baixa. Por que está me ajudando, depois de tudo? Não estou ajudando você, respondeu Maitê sinceramente. Estou ajudando a mim mesma, libertando-me de qualquer resquício de responsabilidade pelo que vocês dois se tornarão após eu sair por aquela porta. Thales finalmente encontrou coragem para abrir a pasta. Seus olhos percorreram rapidamente os documentos, parando aqui e ali em parágrafos específicos. Você não está pedindo pensão? Perguntou surpreso. Não preciso do seu dinheiro, Thales. Na verdade, nunca precisei. Esqueceu que meus pais me deixaram um bom patrimônio? O mesmo patrimônio que você insistiu que investíssemos juntos e que agora estou reivindicando de volta com juros. Ela consultou discretamente o relógio. Estava quase na hora. A última parte do seu plano estava prestes a se concretizar. O interfone soou novamente, fazendo os três se sobressaltarem. Quem mais você convidou? Perguntou Thales alarmado. Meus pais? Meus sócios? Maitê riu. Nada tão melodramático. Ela atendeu o interfone. Pode subir, por favor. Menos de um minuto depois, a campainha tocou. Maitê abriu a porta, revelando uma jovem com uma mala de rodinhas. Boa noite, sou Cíntia, do Uber. Vim buscar a senhora Maitê Falcão. Thales e Lívia olharam confusos para a cena. Você está indo embora? Perguntou Thales, incrédulo. Exato. Maitê sorriu, sentindo um peso enorme deixar seus ombros. Este é o meu jantar de despedida. A partir de agora, este apartamento e todos os problemas que ele contém são seus. Assim como o prazer da companhia um do outro. Ela fez um gesto abrangente para a mesa perfeitamente posta. Por favor, sintam-se à vontade para terminar o jantar. Há tiramisu na geladeira para a sobremesa. Maitê caminhou até o quarto e voltou com uma pequena mala de mão. Da sala recolheu apenas uma pasta com documentos e seu notebook. Maitê, você não pode simplesmente sair assim,
protestou Thales, finalmente parecendo compreender a gravidade da situação. Posso, e é exatamente o que estou fazendo. Ela se aproximou dele uma última vez. Assine os papéis, Thales. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Você tem uma semana antes que meu advogado entre com o processo formalmente. Ele a encarou, uma mistura de raiva e desespero em seus olhos. 15 anos, Maitê. 15 anos jogados fora por um erro. Um erro? Ela balançou a cabeça quase com pena. Um erro é esquecer um aniversário. É enviar uma mensagem para a pessoa errada. O que você fez foi uma escolha consciente, dia após dia, por mais de um ano. Ela se afastou. E para sua informação, não foram os 15 anos que foram jogados fora. Apenas os últimos. O resto eu guardarei como lembranças de uma vida que já não é mais minha. Maitê pegou sua bolsa, verificou rapidamente se estava com tudo o que precisava e caminhou até a porta onde Cíntia a aguardava pacientemente. Adeus, Thales. Adeus, Lívia. Desejo sinceramente que encontrem o que procuram. Seja lá o que for. E com isso ela saiu, fechando suavemente a porta atrás de si. No corredor, respirou fundo, sentindo-se estranhamente leve. O nó que comprimia seu peito há meses parecia ter se dissolvido. Para o Hotel Fasano, por favor, instruiu a motorista. Enquanto o elevador descia, Maitê não pôde conter um sorriso. Amanhã seria um novo dia, o primeiro dia do resto de sua vida, e ela mal podia esperar para descobrir quem seria sem a sombra de Thales Mendonça. O táxi a aguardava na entrada do edifício. Ao entrar no veículo, Maitê olhou uma última vez para cima, para as janelas iluminadas de seu antigo apartamento. Por um breve momento, sentiu uma pontada de nostalgia. Tantos sonhos, tantos planos construídos entre aquelas paredes. "Tudo bem, senhora?" perguntou a motorista, notando sua hesitação. Maitê sorriu, desta vez sinceramente. "Tudo ótimo. Na verdade, nunca estive melhor." O carro partiu, mergulhando na noite movimentada de Belo Horizonte. As luzes da cidade piscavam como estrelas ao redor dela, promessas de novos começos, de possibilidades inexploradas. Enquanto se afastavam do bairro Mangabeiras, Maitê abriu sua bolsa e tirou o celular. Havia uma mensagem não lida de sua amiga Daniela. E então, como foi? Maitê hesitou apenas um instante antes de responder. Libertador. Te conto os detalhes amanhã no café. Guardando o celular, ela se recostou no banco e fechou os olhos. O sabor amargo da traição ainda estava lá, mas agora misturado com algo novo, algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Era como despertar de um longo sono, com todos os sentidos aguçados, pronta para redescobrir o mundo. E o mundo que a aguardava era vasto e cheio de possibilidades. O Hotel Fasano era exatamente o que Maitê precisava naquela noite. Luxuoso sem ser ostensivo, discreto o suficiente para que pudesse lamber suas feridas em paz. A suíte que reservara, com vista para o parque municipal, oferecia o conforto anônimo que apenas hotéis de alto padrão conseguem proporcionar. Após um banho demorado, Maitê deitou-se na enorme cama king size, sentindo-se estranhamente sozinha e, ao mesmo tempo, completa. Havia algo de libertador em estar num espaço que não carregava memórias, que não tinha o fantasma de Thales em cada canto. Seu celular vibrou novamente. Era Daniela. Sei que é tarde, mas estou morrendo de curiosidade. Não consigo dormir. Podemos tomar um drink no bar do hotel? Juro que não demoro. Maitê hesitou. Estava exausta emocionalmente. Por outro lado, a perspectiva de passar a noite sozinha com seus pensamentos parecia repentinamente assustadora. Respondeu com um simples "te espero no bar em 20 minutos" e se levantou para trocar de roupa. O bar do Fasano era um estudo em elegância minimalista. Madeira escura, iluminação indireta, uma coleção impressionante de destilados nas prateleiras de vidro iluminadas. Mesmo numa terça-feira à noite, havia um pequeno grupo de hóspedes e frequentadores locais apreciando coquetéis sofisticados. Maitê escolheu uma mesa discreta no canto, pediu um martini seco e esperou. Não demorou muito para que Daniela aparecesse, usando um vestido casual, mas elegante, e aquele sorriso característico que combinava preocupação e curiosidade. "Você está bem?" Foi a primeira pergunta de Daniela, sentando-se à sua frente.
Maitê considerou a pergunta com seriedade. Acho que sim. Não sei bem o que estou sentindo, para ser honesta. Alívio, principalmente. Como se tivesse largado uma mala muito pesada que carregava há anos. Daniela fez sinal para o garçom e pediu um gin tônica. Conta tudo. Como foi a cara deles quando se viram? Thales teve alguma reação digna de nota, ou foi o covarde de sempre? Havia algo estranho no tom de Daniela, um entusiasmo excessivo que não combinava com a gravidade da situação. Maitê sentiu um leve desconforto, mas atribuiu à sua própria exaustão emocional. Foi intenso, respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Ver a expressão de Thales quando abriu a porta para Lívia foi quase compensador. Ele parecia um menino pego roubando doces, mas 1000 vezes pior. E ela... Bem, ela parecia genuinamente mortificada. E o que você disse? Jogou tudo na cara dele? Fui surpreendentemente calma, admitiu Maitê, girando a azeitona em seu martini. Acho que toda a raiva que acumulei nesses meses simplesmente evaporou quando vi os dois juntos. De repente pareciam tão pequenos, tão patéticos. O garçom trouxe o gin tônica de Daniela, que tomou um gole generoso antes de continuar. Estou tão orgulhosa de você, disse ela, apertando a mão de Maitê sobre a mesa. Muitas mulheres teriam apenas aceitado ou feito um escândalo sem propósito. Você foi estratégica, digna. Maitê sentiu novamente aquela pontada de desconforto. Havia algo na forma como Daniela falava que soava ensaiado, como se estivesse representando o papel da amiga solidária, mas não sentindo realmente aquilo. Dani, começou Maitê, inclinando-se para a frente. Quando foi que você soube? Soube o quê? Sobre Thales e Lívia. Daniela desviou o olhar, subitamente muito interessada em seu gin tônica. Como assim? Por favor, não me faça repetir a pergunta. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Finalmente, Daniela suspirou profundamente. Há uns 6 meses, admitiu em voz baixa. A confissão atingiu Maitê como um soco no estômago. 6 meses. Enquanto ela só descobrira há 4. Por quê? A voz de Maitê era quase um sussurro. Por que não me contou? Daniela parecia genuinamente angustiada agora. Eu queria te contar, Maitê. Juro que queria. Mas você parecia tão feliz, tão confiante no seu casamento. E depois, quando comecei a notar os primeiros sinais de que as coisas não iam bem entre vocês, achei que talvez fosse apenas uma fase, que ele terminaria com ela e você nunca precisaria saber. Então você decidiu por mim, constatou Maitê, sentindo uma nova onda de traição se somar à primeira. Decidiu que era melhor eu viver na ignorância. Eu estava tentando te proteger. Não, Dani. Você estava se protegendo. Da minha reação do desconforto de ser a portadora de más notícias. Maitê tomou um longo gole de seu martini, sentindo o álcool queimar sua garganta. Como você descobriu? Daniela hesitou novamente. Os vi juntos, no Expresso Paladino, aquele café no Funcionários. O café onde você sempre insiste para nos encontrarmos, observou Maitê, as peças se encaixando como um quebra-cabeça macabro. Você os via regularmente lá. Não regularmente, protestou Daniela. Apenas algumas vezes. E nas nossas conversas, quando eu falava sobre Thales, sobre como ele andava distante, sobre minhas preocupações, você sabia. Você sabia exatamente o que estava acontecendo e não disse nada. Maitê, tente entender minha posição. Sua posição. Maitê sentiu uma súbita onda de raiva. Qual exatamente era sua posição, Daniela? Minha melhor amiga há mais de 20 anos, a madrinha do meu casamento. A pessoa em quem mais confiava no mundo. A culpa estava estampada no rosto de Daniela. Eu errei, admitiu finalmente, mas tinha medo de te perder, de você me culpar por ser a mensageira. Maitê recostou-se em sua cadeira, sentindo o peso de mais esta revelação. Em uma única noite, as 2 pessoas em quem mais confiava haviam se revelado indignas dessa confiança. O que mais você sabe? Perguntou, sua voz agora fria e controlada. O que quer dizer? Sobre Thales e Lívia. Há quanto tempo estão juntos? Como se conheceram? Você sabe de alguma coisa que eu ainda não descobri? Daniela parecia cada vez mais desconfortável. Não sei muitos detalhes, apenas o que pude observar. E o que você observou exatamente?
Maitê, isso não vai ajudar em nada. O que você observou? Insistiu Maitê, elevando levemente a voz. Daniela suspirou derrotada. Eles se conheceram no Palácio das Artes, durante aquela exposição de fotografia para a qual Thales disse que não podia ir com você porque tinha trabalho. Acho que foi há quase 2 anos. 2 anos. Não 1 ano e meio, como Maitê havia calculado. 2 anos inteiros de mentiras, de uma vida dupla. Como você sabe disso? Lívia comentou com uma amiga dela que é cliente do meu salão. Ela não me viu lá. Não sabia que eu te conhecia. E você ouviu tudo e não me disse nada. Maitê, por favor. Maitê ergueu a mão, silenciando as desculpas de Daniela. Não quero mais explicações. Não hoje. Elas permaneceram em um silêncio tenso por alguns minutos, cada uma absorta em seus próprios pensamentos. Finalmente, Maitê falou novamente. Preciso de tempo, Dani. Não apenas para processar o que Thales fez, mas também o que você fez. Eu entendo, respondeu Daniela em voz baixa, e vou respeitar isso. Mas quero que saiba que nunca quis te machucar. Foi um erro terrível, e vou fazer o que for preciso para consertar, se me der a chance. Maitê assentiu levemente, sem se comprometer. Talvez, mas não agora. Agora preciso ficar sozinha. Daniela acenou em concordância, deixou algumas notas na mesa para pagar sua bebida e levantou-se. Estarei aqui quando estiver pronta para conversar. Não importa quanto tempo leve. Depois que Daniela saiu, Maitê permaneceu sentada, absorvendo a segunda traição da noite. Era quase irônico que, no mesmo dia em que se libertava de um relacionamento tóxico, descobria que outro também estava contaminado por mentiras. Decidiu não voltar imediatamente para o quarto. Pediu outro martini e observou os outros frequentadores do bar. Um casal de meia-idade conversava animadamente no balcão. Um homem de terno trabalhava em seu laptop em uma mesa próxima à janela. Um grupo de executivos comemorava alguma coisa com champanhe. Vidas normais, seguindo seu curso. Foi então que notou um homem sentado sozinho no canto oposto do bar. Ele a observava com uma intensidade discreta, mas inegável. Quando seus olhares se cruzaram, ele sorriu levemente e ergueu seu copo em um brinde silencioso. Havia algo em seu gesto que não era invasivo ou presunçoso, apenas um reconhecimento entre 2 estranhos. Maitê retribuiu o gesto automaticamente, sem pensar muito sobre isso. Não estava interessada em conhecer ninguém novo, muito menos naquela noite. Mas havia algo reconfortante em ser notada, em ser realmente vista por alguém que não tinha expectativas ou preconceitos sobre ela. O homem não fez nenhum movimento para se aproximar, respeitando seu espaço. Maitê apreciou isso. Após terminar sua bebida, deixou o bar e retornou ao quarto, sentindo o peso do dia finalmente se abater sobre ela. Enquanto se preparava para dormir, seu celular vibrou uma última vez. Uma mensagem de Thales. Precisamos conversar. Por favor, me diga onde você está. Maitê olhou para a tela por um longo momento, considerando suas opções. Finalmente, desligou o celular e colocou-o na gaveta da mesa de cabeceira. Qualquer conversa com Thales poderia esperar. Agora era hora de cuidar de si mesma. Deitada na cama do hotel, com o som distante do trânsito de Belo Horizonte como única companhia, Maitê fez um balanço das últimas 24 horas. Havia perdido um marido e, possivelmente, uma melhor amiga. Mas, curiosamente, não se sentia vazia. Pelo contrário, sentia-se como se tivesse recuperado algo muito mais valioso, sua dignidade, sua autonomia. Fechou os olhos, permitindo que o cansaço a vencesse. Amanhã seria um novo dia, o primeiro dia de sua nova vida. E, apesar de tudo, ela estava ansiosa para descobrir o que essa vida reservava. O sono chegou rapidamente, profundo e sem sonhos. O sono de alguém que, após muito tempo, finalmente largou um fardo pesado demais. Amanhã trouxe consigo uma clareza que só vem após uma noite de descanso reparador. Maitê acordou com os primeiros raios de sol que entravam pelas frestas da cortina. Por um momento, sentiu a desorientação típica de despertar em um lugar desconhecido. Então, as memórias da noite anterior voltaram, não como uma avalanche devastadora,
mas como fatos simples e objetivos. Seu casamento havia acabado. Sua amizade com Daniela estava em suspenso. E ela estava sozinha em um hotel de luxo com todo o tempo do mundo para decidir o que fazer a seguir. Levantou-se, abriu as cortinas e contemplou a vista do parque municipal, um oásis verde no meio do concreto da cidade. As pessoas já caminhavam pelas trilhas, alguns correndo, outros simplesmente aproveitando a manhã fresca. A vida continuava, independentemente das pequenas tragédias pessoais. Maitê pediu café da manhã no quarto, um luxo que raramente se permitia. Enquanto comia torradas com geleia e bebia um café perfeitamente preparado, ligou seu celular. Como esperava, havia várias mensagens e chamadas perdidas de Thales. Ignorou todas. Havia também uma mensagem de um número desconhecido. Sei que não é o momento, mas gostaria de te oferecer um café qualquer dia desses. Sem compromisso, sem expectativas, apenas uma conversa. Rafael, o homem do bar. Maitê sorriu involuntariamente. Havia algo refrescantemente direto na abordagem. Não respondeu imediatamente, mas também não deletou a mensagem. Talvez em algum momento futuro, quando as feridas não estivessem tão recentes, ela considerasse o convite. Após o café, tomou um banho demorado e se vestiu com roupas que havia trazido na pequena mala. Simples, mas elegantes. Não tinha pressa de voltar ao apartamento para buscar o resto de seus pertences. Isso poderia esperar até que Thales voltasse ao trabalho. Enquanto se olhava no espelho, aplicando uma maquiagem leve, Maitê se perguntou o que faria a seguir. Por tanto tempo, sua vida havia girado em torno de Thales, de seu casamento, de manter as aparências de uma união perfeita. Agora, tinha a liberdade assustadora de escolher seu próprio caminho. Seu telefone tocou. Era um número que não reconheceu imediatamente, mas que lhe parecia vagamente familiar. Alô? Atendeu, hesitante. Maitê Falcão? A voz masculina do outro lado soava profissional, mas amigável. Sim, sou eu. Aqui é Renato Vasconcelos, do escritório de arquitetura Prisma. Nos conhecemos no lançamento daquele livro sobre arquitetura modernista no mês passado. Maitê recordou-se do evento, um raro momento em que se permitira mergulhar novamente no mundo da arquitetura, sua paixão adormecida. Havia conhecido Renato brevemente e trocado cartões, mais por educação do que por qualquer expectativa real. Claro, Sr. Vasconcelos. Como posso ajudá-lo? Por favor, me chame de Renato. Ele fez uma pequena pausa. Estou ligando porque finalmente vi aquele portfólio que você me enviou. Seus projetos são impressionantes, especialmente a proposta de renovação para aquele café histórico no centro. O café. Um pequeno projeto pro bono que Maitê havia realizado nos últimos meses, quase secretamente. Era sua forma de manter viva a chama da arquitetura enquanto sua vida pessoal desmoronava. Nunca imaginou que algo viria daquilo. Obrigada, respondeu, genuinamente surpresa com o elogio. Foi apenas um pequeno projeto para me manter em prática. Bem, é exatamente esse tipo de sensibilidade para a preservação histórica com toques contemporâneos que estamos buscando. Outra pausa. Estamos assumindo a restauração do Cine Brasil e precisamos de alguém com seu olhar para liderar o projeto. Seria possível nos encontrarmos para conversar sobre isso? Maitê sentiu seu coração acelerar. O Cine Brasil era um dos edifícios Art Deco mais emblemáticos de Belo Horizonte, um tesouro arquitetônico da década de 1930 que havia passado por décadas de negligência. Sua restauração era um projeto prestigioso, o tipo de oportunidade que arquitetos sonham em ter. Sim, claro, respondeu, tentando manter a voz firme apesar da empolgação súbita. Quando seria conveniente? Que tal hoje à tarde? Sei que é em cima da hora, mas estamos com prazos apertados e, francamente, seu portfólio me impressionou muito. Maitê hesitou apenas por um segundo. Sua agenda estava completamente vazia. Uma tela em branco para começar a pintar sua nova vida. Hoje à tarde seria perfeito, às 15 horas. Excelente. Nosso escritório fica na Savassi, na rua Antônio de Albuquerque. Enviarei o número por mensagem. Após desligar, Maitê permaneceu imóvel por alguns instantes,
processando o que acabara de acontecer. Era quase irônico que no dia seguinte ao fim de seu casamento, recebesse uma proposta profissional que poderia marcar o reinício de sua carreira, como se o universo conspirasse para confirmar que estava no caminho certo. Decidiu aproveitar a manhã para caminhar pelo Parque Municipal, um dos seus lugares favoritos na cidade. O parque projetado pelo paisagista Paul Villon no século XIX era um retiro verde no coração urbano de Belo Horizonte. Enquanto caminhava pelas alamedas sombreadas por árvores centenárias, Maitê sentia sua mente clarear, as ideias fluindo mais livremente do que haviam feito em meses. Chegou ao lago principal e sentou-se em um banco, observando os peixes coloridos que nadavam preguiçosamente. Algumas crianças jogavam pedaços de pão na água, rindo a cada movimento brusco dos peixes. A simplicidade da cena trouxe um sorriso ao rosto de Maitê. Foi então que notou um senhor idoso sentado alguns bancos adiante, desenhando em um caderno de croquis. A curiosidade profissional a fez se aproximar discretamente. O homem, que devia ter cerca de 80 anos, desenhava o perfil da ilha do Raul no meio do lago, com uma precisão notável, capturando detalhes que muitos olhos mais jovens deixariam passar. Seu desenho é maravilhoso, comentou Maitê respeitosamente. O idoso ergueu os olhos, um sorriso gentil se formando em seu rosto marcado pelo tempo. Obrigado, minha jovem. Desenho este parque há mais de 60 anos. Vi-o mudar, crescer, às vezes diminuir, mas a essência permanece a mesma. Havia algo na forma como ele falava que tocou Maitê profundamente. Aquele senhor, com suas mãos trêmulas, mas precisas, parecia enxergar além das aparências, além das transformações superficiais. O senhor é arquiteto? Perguntou ela, sentando-se ao seu lado com a permissão silenciosa de um gesto. Fui por muitos anos. Agora sou apenas um velho que gosta de desenhar o que vê. Ele virou algumas páginas do caderno, mostrando dezenas de croquis do parque em diferentes épocas, diferentes estações. E você? Seus olhos têm aquele brilho característico. Sou arquiteta, sim. Foi estranho dizer aquilo em voz alta, reivindicar novamente uma identidade que havia sido secundária por tanto tempo. Ou, pelo menos, estou tentando voltar a ser. O senhor a observou com curiosidade gentil. Ninguém deixa de ser arquiteto, minha jovem. Pode deixar de exercer, de assinar projetos, mas o olhar... o olhar nunca muda. Continuamos a ver o mundo através de linhas, volumes, espaços. Maitê sorriu, reconhecendo a verdade naquelas palavras. Tem razão. Acho que nunca deixei de ser arquiteta, apenas me perdi por um tempo. E agora se encontrou novamente? Perguntou ele, com a sabedoria de quem já viu muitas vidas se transformarem. Estou no processo, respondeu honestamente. Na verdade, recebi hoje uma proposta para trabalhar na restauração do Cine Brasil. Os olhos do idoso se iluminaram. Ah, o Cine Brasil! Que projeto maravilhoso! Sabe, ajudei na primeira renovação dele, nos anos 70. Um edifício com alma, aquele. Ele a estudou por um momento. Você tem o olhar certo para esse trabalho. Sensibilidade para o que foi, visão para o que pode ser. Como pode saber isso? Mal nos conhecemos. Ele sorriu, apontando para os próprios olhos. 60 anos, olhando para as pessoas, para os edifícios, para as cidades. A gente aprende a ver além. Eles conversaram por quase 1 hora. O senhor, que se apresentou como Augusto Mendes, compartilhou histórias fascinantes sobre a arquitetura de Belo Horizonte, sobre projetos que ajudara a concretizar e outros que permaneceram apenas no papel. Falou sobre a cidade planejada, que crescera além de seus limites, sobre as contradições e belezas do desenvolvimento urbano. Quando finalmente se despediram, Augusto arrancou uma folha de seu caderno e entregou a Maitê. Era um croquis rápido, mas impressionante, do Cine Brasil. Para lhe dar sorte, disse ele. E lembre-se, edifícios são como pessoas. Têm histórias para contar, cicatrizes que contam essas histórias, e potencial para renascer quando alguém os olha com o coração aberto. Maitê guardou cuidadosamente o desenho em sua bolsa, profundamente tocada pelo gesto e pelas palavras. Aquele encontro casual parecia carregado de significado,
como se o universo continuasse a lhe enviar sinais de que estava no caminho certo. Almoçou em um pequeno restaurante próximo ao parque, saboreando cada garfada com uma consciência nova. Por tanto tempo, as refeições haviam sido apenas momentos funcionais, muitas vezes compartilhadas em silêncio com Thales, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Agora, cada sabor parecia intensificado, cada textura uma nova descoberta. Às 14h30, Maite chegou ao escritório da Prisma Arquitetura na Savassi. O espaço ocupava 2 andares de um edifício contemporâneo, com fachada de vidro e estrutura aparente, uma declaração arquitetônica por si só. A recepção era minimalista, mas acolhedora, com peças de design brasileiro e uma parede inteira dedicada a fotografias de projetos concluídos pelo escritório. Senhorita Falcão, a recepcionista sorriu ao vê-la. O senhor Vasconcelos a aguarda na sala de reuniões. Posso oferecer algo para beber? Um café, por favor, respondeu Maite, ajustando nervosamente o blazer que comprara naquela manhã em uma loja próxima ao hotel. Seu guarda-roupa era limitado ao conteúdo da pequena mala que trouxera, e ela queria parecer profissional para esta reunião. A sala de reuniões tinha vista para a cidade, com uma mesa grande o suficiente para acomodar 10 pessoas. Renato Vasconcelos levantou-se ao vê-la entrar. Era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos bem cortados e olhos vivos por trás dos óculos de armação discreta. Maite, que prazer vê-la novamente, cumprimentou, estendendo a mão. Obrigado por vir com tão pouca antecedência. O prazer é meu. Confesso que fiquei surpresa com seu convite. Não deveria. Ele indicou algumas pranchas espalhadas sobre a mesa. Seu projeto para o Café Marzipan no Centro Histórico é exatamente o tipo de abordagem que estamos buscando para o Cine Brasil. Respeito pelo passado, sem medo do futuro. Havia mais 2 pessoas na sala que Renato apresentou como Carolina Freitas, especialista em preservação histórica, e Hélio Damasceno, engenheiro estrutural. Ambos a cumprimentaram calorosamente. Antes de entrarmos nos detalhes do Cine Brasil, começou Renato enquanto todos se acomodavam, queria entender melhor sua situação atual. Pelo que me lembro de nossa conversa no lançamento do livro, você estava afastada do mercado há alguns anos. Sim, confirmou Maite, decidindo ser completamente honesta. Depois de me formar e trabalhar por 5 anos em diferentes escritórios, acabei me afastando da prática profissional para questões pessoais. Ela fez uma pausa breve. Mas nunca deixei de estudar, de me manter atualizada. O projeto do Café Marzipan foi uma forma de reconexão com a arquitetura. E que reconexão, comentou Carolina, folheando o portfólio que Maite havia enviado semanas antes. Particularmente admirei como você preservou os elementos Art Nouveau originais, enquanto introduzia intervenções contemporâneas que dialogam perfeitamente com o existente. A conversa fluiu naturalmente para aspectos técnicos. Discutiram os desafios específicos do Cine Brasil, problemas estruturais, adaptação às normas contemporâneas de acessibilidade, restauração de elementos decorativos, entre outros. Para surpresa agradável de Maite, suas sugestões eram recebidas com genuíno interesse e consideração. Após quase 2 horas de discussão, Renato finalmente chegou ao ponto. Maite, gostaríamos de convidá-la oficialmente para liderar este projeto. Seria inicialmente um contrato de 6 meses, com possibilidade de extensão e, quem sabe, uma posição permanente no escritório, dependendo dos resultados. A proposta era mais do que generosa, tanto em termos financeiros quanto profissionais. O salário oferecido era substancialmente maior do que Maite ganhava em seus últimos empregos antes de se afastar da profissão. Mais importante, a autonomia criativa e a responsabilidade eram exatamente o que ela desejava. É uma proposta maravilhosa, respondeu sinceramente. Mas preciso ser transparente sobre minha situação pessoal. Estou passando por um divórcio e, neste momento, nem sequer tenho um lugar fixo para morar. Estou em um hotel enquanto reorganizo minha vida. Esperava que esta revelação pudesse fazê-los reconsiderar, mas Renato apenas sorriu compreensivamente. Entendo perfeitamente. Passei por algo semelhante há alguns anos.
Se me permite a sugestão, o edifício da Galeria do Ouvidor, onde temos um dos nossos projetos em andamento, tem alguns apartamentos disponíveis para aluguel. São pequenos, mas perfeitamente adequados como residência temporária, e ficam a apenas 2 quadras daqui. A gentileza do gesto tocou Maitê profundamente. Era como se todas as peças começassem a se encaixar, como se o universo conspirasse para facilitar sua transição para esta nova fase da vida. Eu aceito, disse finalmente, sentindo uma onda de entusiasmo genuíno pela primeira vez em muito tempo. Quando posso começar? Que tal amanhã? Sugeriu Renato com um sorriso. Temos uma visita técnica ao Cine Brasil agendada para as 10 horas. Seria uma ótima oportunidade para você conhecer o edifício em primeira mão. Após finalizar os detalhes práticos e assinar um pré-contrato, Maitê deixou o escritório da Prisma sentindo-se leve, quase flutuando. A rapidez com que sua vida estava mudando era vertiginosa, mas de uma forma estranhamente reconfortante. Era como se finalmente estivesse no caminho certo, depois de anos desviando-se dele. Seu telefone tocou enquanto caminhava pela Savassi, absorvendo a energia do bairro movimentado. Era Thales pela 5ª vez naquele dia. Desta vez, decidiu atender. Maitê, finalmente. A voz dele soava uma mistura de alívio e ansiedade. Onde você está? Precisamos conversar. Estou bem, Thales, respondeu calmamente. E sim, eventualmente precisaremos conversar, mas não hoje. Você não pode simplesmente desaparecer assim. Temos uma vida juntos, 15 anos de casamento. Tínhamos, corrigiu ela, surpreendendo-se com sua própria firmeza. Isso acabou ontem à noite, lembra? Os papéis do divórcio estão com você. Aquilo foi... Eu não sei o que foi aquilo. Um teatro, uma vingança. Você nem me deu chance de explicar. Explicar o que, exatamente? Maitê parou diante de uma vitrine vendo seu próprio reflexo. Uma mulher de pé ereta, não mais curvada pelo peso da dúvida e da traição. Que você tem um caso há 2 anos? Que alugou um apartamento para sua amante com nosso dinheiro? Que deu a ela o colar que disse ter perdido? As coisas não são tão simples assim. Na verdade, são bastante simples. Você escolheu trair minha confiança, repetidamente, conscientemente. E agora eu escolhi seguir meu caminho. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Quando Thales falou novamente, sua voz havia mudado. O tom defensivo dera lugar a algo mais sombrio, quase ameaçador. E quanto à casa, nossos investimentos? Você realmente acha que pode simplesmente dividir tudo ao meio depois de eu ter sido o principal provedor durante todos estes anos? Então era isso. O Thales real finalmente se revelava. Não o marido arrependido, mas o homem calculista preocupado com bens materiais. Como eu disse ontem, estou sendo mais que generosa. 50% de tudo conforme a lei. Seu advogado pode entrar em contato com o meu para resolver os detalhes. Isto não vai acabar bem para você, ameaçou ele, abandonando completamente a fachada de marido preocupado. Já acabou, Thales. E melhor do que eu poderia esperar. Com isso, ela desligou, bloqueando o número em seguida. Em vez de se sentir abalada pela conversa, Maitê experimentou uma sensação surpreendente de encerramento. O homem que acabara de ameaçá-la veladamente não era o homem que ela pensava ter casado. Era um estranho, alguém que talvez nunca tivesse realmente conhecido. Continuou sua caminhada pela Savassi, permitindo-se entrar em algumas lojas para começar a reconstruir seu guarda-roupa. Comprou apenas o essencial, algumas peças versáteis que poderiam ser combinadas de diferentes maneiras para o trabalho e momentos de lazer. Em uma pequena livraria especializada em arquitetura, permitiu-se a extravagância de comprar 3 livros que havia desejado há muito tempo. Um sobre arquitetura modernista brasileira, outro sobre técnicas de restauro de edifícios históricos e um terceiro sobre design de interiores contemporâneo. Pequenos presentes para si mesma, investimentos em seu futuro profissional. O sol começava a se pôr quando Maitê decidiu visitar a Galeria do Ouvidor para verificar os apartamentos mencionados por Renato. A galeria era um charmoso edifício dos anos 50, cuidadosamente restaurado. O corretor, já avisado por Renato, mostrou-lhe 3 opções diferentes. Maitê escolheu o menor deles, um estúdio de 45 mm no 5º andar,
com janelas amplas voltadas para o leste. O espaço era compacto, mas inteligentemente projetado, com detalhes originais como o piso de tacos de madeira e portas altas com maçanetas de bronze. "Posso me mudar amanhã?" perguntou, encantada com a ideia de ter um lugar para chamar de seu, mesmo que temporário. "Claro", respondeu o corretor, claramente surpreso com a decisão rápida. "Precisarei apenas de um depósito e podemos assinar o contrato ainda hoje." Naquela noite de volta ao hotel, Maitê sentou-se na varanda de seu quarto, observando as luzes da cidade. Belo Horizonte se estendia à sua frente, um tapete de luzes pontilhando a escuridão. Em algum lugar naquele mar de luzes estava seu antigo apartamento, onde presumivelmente Thales ainda se encontrava, talvez com Lívia, talvez sozinho. Mas isso já não importava. Em menos de 48 horas, sua vida havia mudado completamente. Tinha um novo emprego, um novo lar, um novo começo. As feridas ainda estavam lá, claro. A traição de Thales, a omissão de Daniela, mas pela primeira vez em meses, não eram essas feridas que dominavam seus pensamentos. Em vez disso, pensava no Cine Brasil e nos desafios que a aguardavam. Pensava no Sr. Augusto e em suas palavras sábias sobre edifícios e pessoas. Pensava no estúdio na Galeria do Ouvidor, vazio e cheio de possibilidades, esperando para ser transformado em um lar. Pegou seu celular e encontrou a mensagem de Rafael, o homem do bar. Após um momento de hesitação, respondeu: "Talvez aquele café seja uma boa ideia, mas não agora. Preciso de tempo para me reencontrar primeiro. Obrigada pelo interesse." A resposta veio quase imediatamente. Tempo é algo que todos temos, mesmo quando pensamos que não. "Estarei por aqui quando estiver pronta." Havia algo reconfortante na ausência de pressão, na simplicidade daquele intercâmbio, sem expectativas, sem complicações. Olhando novamente para a cidade que se estendia à sua frente, Maitê sentiu uma certeza crescente de que, apesar da dor e das dificuldades, estava exatamente onde precisava estar. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, essa incerteza não a assustava. Era, na verdade, a coisa mais libertadora que já havia experimentado. 6 meses se passaram desde a noite do jantar que mudou tudo. A vida de Maitê tinha adquirido um ritmo próprio, uma cadência que ela não experimentava desde os tempos da faculdade. O pequeno estúdio na Galeria do Ouvidor, inicialmente alugado como solução temporária, tornara-se um lar acolhedor que refletia sua nova identidade. Transformara o espaço compacto em algo inteiramente seu. As paredes, antes de um branco institucional, agora exibiam um tom suave de azul petróleo em uma parede de destaque, contrastando com o cinza claro nas demais. Prateleiras flutuantes exibiam seus livros de arquitetura, pequenas esculturas e plantas que traziam vida ao ambiente. No centro, uma mesa de trabalho antiga que encontrara em um antiquário na Savassi servira como estação para seus desenhos e projetos pessoais. Era uma manhã de setembro, e a primavera começava a se insinuar em Belo Horizonte. Maitê preparou seu café da manhã, uma omelete de queijo com espinafre e um café forte, e o saboreou sentada junto à janela, observando a cidade despertar. O ritual matinal havia se tornado um momento de reflexão e planejamento, algo que aprendera a valorizar. Seu celular vibrou com uma mensagem de Carolina, sua colega na Prisma Arquitetura. "Pronta para o grande dia? Estou ansiosa para ver a cara do pessoal da prefeitura quando apresentarmos o projeto final." Maitê sorriu. A apresentação do projeto de restauração do Cine Brasil para a Secretaria Municipal de Cultura seria o ápice de 6 meses de trabalho intenso e apaixonado. O que começara como um contrato temporário havia evoluído para uma posição permanente no escritório, com Maitê assumindo cada vez mais responsabilidades. "Mais que pronta", respondeu. "Encontro vocês no escritório às 9h." Enquanto se arrumava para o trabalho, Maitê refletiu sobre como sua vida profissional havia florescido nesses meses. O projeto do Cine Brasil, inicialmente intimidador, tornara-se a âncora que a manteve focada durante a turbulenta transição pessoal. Cada desafio técnico, cada solução criativa, cada pequena vitória no processo de restauração fora uma afirmação de sua competência,
uma prova de que sua paixão pela arquitetura permanecera intacta durante todos aqueles anos. O edifício do cinema, como o Sr. Augusto havia dito, realmente tinha uma alma. Construído nos anos 1930, testemunhara o crescimento de Belo Horizonte, sobrevivera a períodos de glória e decadência. Suas paredes art déco guardavam histórias de gerações de mineiros que ali assistiram a filmes, viveram romances, sonharam com mundos além da capital montanhosa. Restaurá-lo não era apenas uma questão técnica, mas um ato de respeito pela história da cidade. Maitê abordara o projeto com essa filosofia, buscando honrar o passado enquanto criava um espaço funcional para o futuro. Cada detalhe original preservado era uma pequena vitória, desde os intrincados trabalhos em gesso no teto até os balaústres de bronze nas escadarias. Olhando-se no espelho uma última vez antes de sair, Maitê mal reconhecia a mulher de 6 meses atrás. Seus cabelos, antes sempre presos em um coque severo, agora caíam em ondas suaves pelos ombros. Seu guarda-roupa, antes dominado por tons neutros e peças conservadoras, agora incluía cores vibrantes e cortes mais ousados. Mas a maior transformação estava em seus olhos, o brilho de determinação e contentamento que agora emanava deles. Saiu do edifício e caminhou até o escritório da Prisma, a apenas 10 minutos de distância. Era uma das vantagens de viver no centro, poder ir a pé para quase todos os lugares importantes. Nos primeiros meses, essa proximidade também fora estratégica. Maitê evitava conscientemente os bairros onde poderia encontrar Tales ou pessoas de seu círculo social anterior. Agora, essa preocupação não a dominava mais. Belo Horizonte era grande o suficiente para que suas vidas raramente se cruzassem. O divórcio havia sido finalizado com surpreendente rapidez, principalmente depois que a ameaça velada de Tales se concretizara na forma de contestações legais que acabaram por não prosperar. O apartamento no Mangabeiras fora vendido, os bens divididos conforme o acordo inicial. Tales mantivera o escritório de advocacia e Maitê recebera sua parte em dinheiro, que agora servia como um confortável colchão financeiro enquanto reconstruía sua carreira. Ao chegar no escritório da Prisma, encontrou a equipe já reunida na sala de projetos, um espaço amplo com grandes mesas de trabalho, modelos tridimensionais e pranchetas digitais. Carolina, Hélio e mais 3 arquitetos juniores discutiam animadamente os últimos detalhes da apresentação. "Ah, chegou nossa estrela!" exclamou Renato, saindo de sua sala ao vê-la. "Pronta para brilhar?" Maitê sorriu. A relação com Renato evoluíra para uma parceria profissional baseada em respeito mútuo. Ele reconhecera rapidamente seu talento e lhe dera o espaço necessário para desenvolver suas ideias, oferecendo orientação quando necessário, mas nunca microgerenciando seu trabalho. "Estamos todos prontos", respondeu, juntando-se ao grupo. "Revisamos a apresentação ontem à noite e acho que abordamos todos os pontos críticos. A maquete física está incrível e as renderizações finais capturam perfeitamente a atmosfera que queremos criar." A equipe passou a próxima hora revisando a estratégia para a apresentação. O projeto de restauração do Cine Brasil era ambicioso, combinando preservação histórica rigorosa com intervenções contemporâneas sutis que permitiriam ao edifício funcionar não apenas como cinema, mas como um centro cultural multifuncional para o século XXI. "Lembrem-se", disse Maitê enquanto finalizavam os preparativos, "nosso maior argumento é que não estamos apenas restaurando um edifício, mas devolvendo à cidade um pedaço importante de sua memória cultural. Cada detalhe que preservamos, cada função que adicionamos, serve a esse propósito maior." A apresentação na Secretaria Municipal de Cultura estava marcada para as 11 horas. A equipe carregou cuidadosamente a maquete física, os painéis impressos e o equipamento para as projeções digitais, dirigindo-se ao prédio histórico da Prefeitura, na Avenida Afonso Pena. A comissão que os aguardava era composta por membros da Secretaria, representantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAN, e 2 vereadores especialmente interessados no projeto. Maitê reconheceu entre eles uma figura familiar,
O senhor Augusto Mendes, o arquiteto aposentado que conhecera no Parque Municipal meses antes. Ele sorriu ao vê-la, um brilho de reconhecimento e aprovação em seus olhos cansados. Maitê sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. De alguma forma, a presença daquele senhor que havia testemunhado o início de sua jornada de redescoberta parecia fechar um círculo. Renato abriu a apresentação com uma introdução formal, agradecendo à comissão pela oportunidade e explicando brevemente a filosofia do escritório. Em seguida, passou a palavra para Maitê, que assumiu o centro da sala com uma confiança que surpreendeu até a ela mesma. O Cine Brasil não é apenas um edifício, começou ela, sua voz clara e firme. É um repositório de memórias coletivas, um símbolo do desenvolvimento cultural de Belo Horizonte, um testemunho silencioso de gerações que por ali passaram. Nossa abordagem para sua restauração parte desse entendimento fundamental. Nos 40 minutos seguintes, Maitê conduziu a comissão por uma jornada através da história do edifício, dos desafios técnicos enfrentados, das soluções propostas. Mostrou como cada decisão de projeto buscava equilibrar o respeito pelo passado com as necessidades do presente e as aspirações para o futuro. As renderizações digitais impressionaram visivelmente os presentes. O grande salão de exibição com sua decoração art deco, meticulosamente restaurada, os novos espaços flexíveis para exposições e performances, a cafeteria que recriava a atmosfera dos antigos cafés da cidade. Mas foi a maquete física, revelada no final da apresentação, que arrancou suspiros de admiração. Construída em escala 1:50, com detalhes esquisitos reproduzindo até mesmo os padrões de gesso do teto e os vitrais originais, a maquete permitia que todos visualizassem concretamente o que o cinema restaurado se tornaria. Maitê havia passado inúmeras noites trabalhando nela pessoalmente, algo que não fazia desde os tempos da faculdade. Quando a apresentação terminou, houve um momento de silêncio contemplativo antes que os aplausos começassem. O secretário municipal de Cultura foi o primeiro a se pronunciar. Em meus 15 anos nesta secretaria, raramente vi uma proposta que capturasse tão perfeitamente o espírito do que buscamos para nossos patrimônios históricos, declarou. Vocês conseguiram o quase impossível, respeitar integralmente o passado, enquanto criam um espaço relevante para o presente e o futuro. Os demais membros da comissão foram igualmente elogiosos. Houve perguntas técnicas, claro, sobre custos, prazos, materiais, mas o tom geral era de entusiasmo e aprovação. O Sr. Augusto foi o último a falar. Como alguém que trabalhou na primeira renovação deste cinema há tanto tempo, sinto-me honrado ao ver a sensibilidade com que a jovem arquiteta, ele sorriu para Maitê, abordou este novo capítulo na vida do edifício. Há algo poético em ver novas gerações tomando para si a responsabilidade de preservar nossa história, não como peças de museu, mas como espaços vivos e pulsantes. Após a reunião, enquanto a equipe recolhia o material, o Sr. Augusto aproximou-se de Maitê. Aquele nosso encontro no parque não foi coincidência, sabe? Disse ele com um brilho maroto nos olhos. Sou membro consultivo do IFAM há décadas. Quando soube que a Prisma havia assumido o projeto do Cine Brasil e que uma nova arquiteta estava liderando a equipe, fiquei curioso. Maitê o encarou surpresa. Então o senhor já sabia quem eu era quando conversamos? Digamos que eu tinha uma forte suspeita. Renato é um velho amigo, e ele havia me falado sobre uma arquiteta talentosa que estava retornando à profissão após um hiato. O senhor Augusto pousou uma mão enrugada sobre a dela. Mas o que vi no parque naquele dia e o que vi hoje aqui confirmou tudo o que ele disse. Você tem o dom, minha jovem. Não apenas o conhecimento técnico, mas a verdadeira compreensão do significado cultural da arquitetura. As palavras do idoso a tocaram profundamente. Era um reconhecimento não apenas de seu trabalho atual, mas de todo o percurso que a levara até ali, incluindo os anos de afastamento, as dúvidas, as escolhas difíceis. Obrigada, respondeu sinceramente. Significa muito ouvir isso do senhor. Enquanto deixavam o prédio da prefeitura, o clima entre a equipe da Prisma era de comemoração contida. A aprovação formal do projeto ainda passaria por algumas etapas burocráticas,
Mas o feedback inicial havia sido tão positivo que todos se sentiam confiantes. Isso merece uma celebração, declarou Renato. Almoço no Chapuri, por conta do escritório. O restaurante Chapuri, conhecido por sua autêntica culinária mineira, ficava um pouco afastado do centro, na região da Pampulha. O grupo seguiu em 2 carros conversando animadamente sobre a apresentação, analisando as reações da comissão, planejando os próximos passos. Foi apenas quando estacionaram em frente ao restaurante que Maitê sentiu um aperto no estômago. Parado próximo à entrada, conversando com um grupo de pessoas que pareciam clientes corporativos, estava Thales. Por um momento, considerou sugerir outro local. Mas algo dentro dela se rebelou contra essa ideia. Por que deveria se esquivar? Belo Horizonte era sua cidade tanto quanto dele. Não permitiria que a presença de seu ex-marido a impedisse de celebrar uma conquista profissional importante. "Tudo bem?" perguntou Carolina, notando sua hesitação. "Perfeito", respondeu Maitê, endireitando os ombros. "Vamos entrar." Era inevitável que se cruzassem. O restaurante, apesar de amplo, tinha um layout que fazia com que todos passassem pela varanda principal para chegar às mesas internas. Maitê caminhou com a cabeça erguida, conversando naturalmente com Hélio sobre detalhes técnicos da apresentação. O momento em que os olhares de Maitê e Thales se encontraram pareceu congelar o tempo. Ela viu em seus olhos uma mistura de surpresa, desconforto e algo mais. Arrependimento, talvez? Raiva? Era difícil dizer. O que a surpreendeu foi sua própria reação. Não houve o aperto no peito, a aceleração do pulso, o nó na garganta que esperava sentir. Apenas um reconhecimento distante, como ao ver uma fotografia de um lugar onde se viveu muito tempo atrás. Thales acenou levemente com a cabeça, um gesto formal que ela retribuiu com igual formalidade antes de seguir adiante com seu grupo. Não havia necessidade de palavras, de confrontos, de explicações. Aquela fase de sua vida estava encerrada. O almoço foi delicioso, feijão tropeiro, tutu de feijão, lombo com abacaxi, uma explosão de sabores tipicamente mineiros. A equipe conversou, riu, fez planos para a fase de implementação do projeto. Maitê participou ativamente, mas uma parte de sua mente refletia sobre o breve encontro com Thales. Percebeu que não sentia mais raiva dele, nem mágoa. A traição que um dia parecera devastadora, agora parecia apenas um evento triste em sua história pessoal. Um capítulo encerrado. A verdadeira traição, percebeu, não havia sido o caso com Lívia, mas os anos em que ela própria permitira que sua identidade, seus sonhos, seus talentos fossem gradualmente ofuscados pelo casamento. Após o almoço, quando o grupo se preparava para retornar ao escritório, Renato puxou Maitê de lado. "Tenho uma notícia que talvez te interesse", disse ele com um sorriso enigmático. A proposta para o novo centro cultural no Parque das Mangabeiras foi aprovada, e estamos montando uma equipe para desenvolver o projeto conceitual. Gostaria que você liderasse essa equipe. Maitê o encarou, momentaneamente sem palavras. O Centro Cultural era um projeto ambicioso da prefeitura, parte de um plano maior de revitalização urbana. Era uma oportunidade de criar algo completamente novo, não apenas restaurar o existente. É claro que aceito", respondeu finalmente. "Mas e o Cine Brasil? Ainda estamos na fase inicial da implementação. Você continuará supervisionando o Cine Brasil, mas Carolina pode assumir mais responsabilidades no dia a dia. Este novo projeto precisa de sua visão, Maitê, de sua capacidade de equilibrar o contemporâneo com o contexto histórico e natural." No caminho de volta ao escritório, Maitê sentia-se como se flutuasse. A apresentação bem-sucedida, o encontro com Thales, que confirmara seu processo de cura emocional, e agora esta nova oportunidade profissional. Tudo parecia convergir, como se o universo confirmasse que estava no caminho certo. Seu telefone vibrou com uma mensagem de um número que não via há meses. Rafael, o homem do bar do hotel, com quem trocara algumas mensagens cordiais, mas nunca chegara a encontrar. "Acabo de passar por uma exposição de fotografia no Memorial Minas Gerais Vale que achei que você poderia gostar. Ainda vale aquele café?" Maitê sorriu para o telefone. 6 meses atrás,
Teria ignorado a mensagem, ainda muito ferida para considerar qualquer tipo de aproximação. Agora, sentia-se pronta para, pelo menos, uma conversa casual. Por que não? Amanhã, 16 horas, café com letras? A resposta veio quase imediatamente. Perfeito. Até lá. Ao chegar ao escritório, Maitê encontrou sobre sua mesa um pequeno embrulho com um cartão. Dentro havia uma miniatura impecavelmente detalhada do Cine Brasil, feita à mão. O cartão dizia simplesmente: para comemorar não apenas a restauração de um edifício, mas também o renascimento de uma arquiteta. Parabéns, Augusto Mendes. Maitê sentou-se à sua mesa, segurando cuidadosamente a pequena escultura, sentindo um nó de emoção na garganta. Era um presente que simbolizava perfeitamente sua jornada dos últimos meses, a redescoberta de sua paixão, a reconstrução de sua identidade profissional, a restauração de sua confiança. O Café com Letras, no bairro de Lourdes, era um dos espaços mais charmosos de Belo Horizonte, parte livraria, parte café, com uma atmosfera que convidava a conversas prolongadas entre estantes repletas de livros e o aroma de café recém-moído. Maitê chegou alguns minutos antes do horário combinado, escolhendo uma mesa próxima à janela que oferecia uma visão perfeita da rua movimentada. Pediu um cappuccino e, enquanto esperava, folheava distraidamente um livro sobre arquitetura sustentável que pegara de uma das prateleiras. Sentia-se estranhamente calma para alguém prestes a ter seu primeiro encontro após 15 anos de casamento. Talvez porque não considerava realmente um encontro, apenas um café casual com alguém que demonstrara interesse genuíno em conhecê-la melhor. Rafael chegou pontualmente às 16 horas. Maitê o reconheceu imediatamente, mesmo sem a iluminação tênue do bar do hotel. Era alto, com cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas e olhos atentos que pareciam observar tudo com interesse genuíno. Vestia-se de forma simples, mas elegante, calça jeans escura, camisa azul clara, blazer casual. Maitê? Perguntou ele, aproximando-se da mesa com um sorriso caloroso. Espero não ter me atrasado. Perfeitamente pontual, respondeu ela, indicando a cadeira à sua frente. Eu que cheguei um pouco cedo. Ele se sentou, pedindo um expresso quando a garçonete se aproximou. Então, como foram estes 6 meses? A julgar pelo seu sorriso, diria que as coisas melhoraram consideravelmente desde aquela noite no hotel. Havia algo desarmante em sua franqueza. Nenhuma tentativa de fingir que não se lembrava das circunstâncias em que se conheceram. Nenhum esforço para evitar o assunto potencialmente delicado. Foram meses transformadores, respondeu Maitê, surpreendendo-se com sua própria abertura. Como se eu tivesse despertado de um longo sonho e finalmente voltasse a viver plenamente. Isso é fascinante, comentou Rafael com interesse genuíno. A maioria das pessoas levaria muito mais tempo para processar uma mudança tão drástica na vida. O que você acha que te permitiu essa transformação? Maitê considerou a pergunta, apreciando o fato de que ele estava realmente interessado em sua resposta, não apenas fazendo conversa fiada. Acho que eu já estava pronta para a mudança antes mesmo de saber, respondeu finalmente. Como uma fruta madura que só precisa de um leve toque para cair da árvore. A traição de Thales foi apenas o catalisador para algo que já estava em movimento dentro de mim. O expresso de Rafael chegou e ele o saboreou antes de continuar a conversa. E profissionalmente. Aquela noite no hotel, você mencionou vagamente que havia abandonado sua carreira. Sou arquiteta, explicou Maitê, animando-se com o assunto. Formada pela UFMG, trabalhei em alguns escritórios importantes no início da carreira, mas acabei me afastando para apoiar a carreira do meu ex-marido. Nos últimos 6 meses, voltei à ativa. Estou liderando o projeto de restauração do Cine Brasil e acabei de assumir a coordenação de um novo projeto para o Centro Cultural do Parque das Mangabeiras. Os olhos de Rafael se iluminaram. O Cine Brasil. Que projeto incrível! Tenho acompanhado as notícias sobre essa restauração. É um dos meus edifícios favoritos na cidade. A conversa fluiu naturalmente para arquitetura, patrimônio histórico, transformações urbanas. Rafael revelou-se surpreendentemente conhecedor do assunto,
compartilhando observações inteligentes sobre vários projetos em andamento em Belo Horizonte. Você parece entender bastante de arquitetura, comentou Maitê, genuinamente impressionada. É do ramo? Rafael sorriu. Não diretamente. Sou professor universitário na UFMG também. Departamento de História, com foco em história urbana e cultural. Estudo como as cidades evoluem e como a arquitetura reflete e molda a sociedade. Isso explica seu interesse no Cine Brasil e em tantos outros edifícios históricos da cidade. Na verdade, estou trabalhando em um livro sobre a evolução urbana de Belo Horizonte, desde sua concepção como cidade planejada até os desafios contemporâneos. Maitê inclinou-se ligeiramente para a frente, intrigada. Isso soa fascinante. É incrível como Belo Horizonte tem essa dualidade. Uma cidade planejada que rapidamente extrapolou seus limites, criando essa tensão entre o ordenado e o orgânico. Exatamente. Rafael parecia encantado por ela ter compreendido tão rapidamente o núcleo de sua pesquisa. É essa tensão que torna a cidade tão interessante do ponto de vista urbanístico. A grade planejada de Arão Reis convivendo com a expansão caótica, as avenidas amplas do plano original, encontrando vielas estreitas que surgiram organicamente. Por quase 2 horas, conversaram sobre arquitetura, história, a evolução de Belo Horizonte, descobrindo um interesse comum em questões de preservação patrimonial e revitalização urbana. Em nenhum momento a conversa pareceu forçada ou artificial. Não houve perguntas invasivas sobre seu divórcio, nem tentativas desajeitadas de flerte. Quando finalmente olharam para o relógio, já passava das 6 da tarde. Nossa, nem vi o tempo passar, comentou Maitê, genuinamente surpresa. Sinal de boa companhia, respondeu Rafael com um sorriso. Olha, sei que isso pode soar um pouco apressado, mas estou organizando um pequeno grupo para visitar a exposição sobre arquitetura modernista no CCBB no próximo sábado. São principalmente colegas da universidade e alguns alunos interessados. Gostaria de se juntar a nós. Seu olhar de arquiteta seria uma contribuição valiosa para a nossa discussão. Maitê hesitou brevemente. Um café era uma coisa, casual, sem compromisso, mas um programa em grupo relacionado a interesses profissionais comuns parecia um próximo passo natural e não intimidador. Parece interessante, respondeu. A que horas? Nos encontramos às 14 horas na entrada do CCBB. Depois da exposição, geralmente vamos tomar algo em algum café próximo para discutir o que vimos. Estarei lá, confirmou Maitê, surpreendendo-se com a própria disposição. Ao se despedirem na calçada em frente ao café, Rafael manteve uma distância respeitosa, estendendo a mão para um aperto cordial. Foi um prazer finalmente ter essa conversa, disse ele. Até sábado. Até sábado, confirmou Maitê, sentindo uma onda de expectativa que não experimentava há muito tempo. No caminho de volta para seu estúdio, Maitê refletiu sobre o encontro. Havia sido tão diferente do que imaginara. Nenhum momento de constrangimento, nenhuma sensação de estar traindo seu passado, apenas uma conexão natural baseada em interesses comuns e respeito mútuo. Percebeu que estava sorrindo para si mesma quando entrou no pequeno elevador do edifício da Galeria do Ouvidor. Um homem mais velho que morava no andar acima do seu e com quem ocasionalmente trocava cumprimentos, notou sua expressão. Boa tarde deve ter sido, comentou ele com um sorriso gentil. Realmente foi, concordou Maitê, sentindo um leve rubor nas faces. Ao entrar em seu estúdio, sentiu o contraste entre a solidão do espaço, que geralmente a reconfortava, e a energia vibrante da conversa que acabara de ter. Não era uma solidão negativa, mas havia algo revigorante em conectar-se intelectualmente com alguém que compartilhava seus interesses. Decidiu canalizar essa energia para o trabalho. Nas 2 horas seguintes, mergulhou no desenvolvimento inicial do projeto para o Centro Cultural do Parque das Mangabeiras, esboçando ideias que integravam a arquitetura contemporânea com a paisagem natural do parque. Por volta das 9 da noite, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitou antes de atender, preocupada que pudesse ser Thales usando outro telefone, mas algo a impulsionou a responder. Alô? Maitê?
A voz feminina do outro lado soava hesitante, quase receosa. Sim, quem fala? É Daniela. O som da voz de sua ex-melhor amiga provocou uma onda de emoções conflitantes. 6 meses haviam se passado desde a dolorosa revelação no bar do hotel. 6 meses sem nenhum contato entre elas. Oi, Dani, respondeu Maitê, mantendo o tom neutro. Sei que provavelmente sou a última pessoa com quem você quer falar, começou Daniela, a voz trêmula. Mas estou em um momento difícil e não sabia para quem ligar. Algo na vulnerabilidade de sua voz tocou Maitê. Apesar da mágoa passada, haviam compartilhado mais de 20 anos de amizade verdadeira antes daquele episódio. O que aconteceu? Perguntou, sentando-se no sofá. Meu pai, ele teve um infarto. Não é grave, graças a Deus, mas estou no hospital sozinha e... A voz de Daniela falhou. Desculpe, não deveria ter ligado. Sei que não mereço seu apoio depois do que fiz. Maitê fechou os olhos, respirando fundo. Em qual hospital você está? Hospital Mater Dei, na Santo Agostinho. Estarei aí em 20 minutos, respondeu Maitê, já alcançando sua bolsa. O trajeto até o hospital foi uma mistura de antecipação e apreensão. Parte dela questionava sua decisão de correr para apoiar alguém que havia traído sua confiança de forma tão profunda. Outra parte, porém, reconhecia que as pessoas são complexas, capazes tanto de erros graves quanto de amor genuíno. Encontrou Daniela na sala de espera do setor de cardiologia, sentada sozinha, parecendo menor e mais frágil do que se lembrava. Quando seus olhares se encontraram, houve um momento de hesitação de ambas as partes. Você veio mesmo, disse Daniela, a surpresa evidente em sua voz. Como está seu pai? Perguntou Maitê, sentando-se ao lado dela, mantendo uma pequena distância. Estável. Os médicos dizem que foi um infarto leve e que ele deve se recuperar completamente. Daniela enxugou uma lágrima. Obrigada por vir. Sei que não mereço. Maitê observou a mulher que um dia conhecera tão bem. O remorso em seu rosto parecia genuíno, o sofrimento real. Por que me ligou, Dani? Você tem família, outros amigos? Daniela soltou um suspiro trêmulo. Porque nos últimos 6 meses, cada vez que algo importante acontecia na minha vida, bom ou ruim, você era a primeira pessoa para quem eu queria ligar. E então, me lembrava que não podia mais. Ela encarou as próprias mãos. Sei que arruinei nossa amizade. Sei que o que fiz foi imperdoável. Mas ninguém nunca me conheceu como você, Maitê. Ninguém. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de histórias compartilhadas, segredos confiados, momentos de alegria e tristeza divididos ao longo de 2 décadas. Não posso prometer que as coisas voltarão a ser como eram antes, disse Maitê, finalmente. Talvez nunca voltem. Mas... Ela fez uma pausa, buscando as palavras certas. Acho que 20 anos de amizade merecem, pelo menos, a chance de uma conversa honesta. O alívio no rosto de Daniela era palpável. É mais do que eu esperava, mais do que mereço. Como está seu café? Perguntou Maitê, indicando o copo de plástico intocado ao lado de Daniela. Horrível. Café de hospital. Tem uma cafeteria 24 horas do outro lado da rua que faz um cappuccino decente. Quer dar uma escapada rápida? Daniela assentiu enxugando outra lágrima. Muito. Só preciso avisar a enfermeira onde estarei, caso haja alguma mudança. Na pequena cafeteria, iluminada por luzes amareladas que criavam uma atmosfera acolhedora, mesmo àquela hora da noite, as 2 mulheres se sentaram em uma mesa discreta no canto. Com xícaras fumegantes de cappuccino entre elas, iniciaram o delicado processo de reconstrução, ou pelo menos de entendimento. Nunca tive a chance de realmente me explicar, começou Daniela. Não que haja explicação aceitável para o que fiz, mas... Por que não me contou? A pergunta que assombrara Maitê por 6 meses finalmente encontrou voz. Éramos melhores amigas, Dani. Eu teria feito qualquer coisa por você. Daniela baixou os olhos. No início, quando vi Thales com Lívia pela primeira vez, fiquei em choque. Pensei que talvez fosse apenas um encontro de trabalho, algo inocente. Mas então, os vi novamente, e era óbvio que havia algo mais. Ela respirou fundo. Passei semanas agonizando sobre o que fazer.
Cada vez que nos encontrávamos, eu ensaiava mentalmente como te contar. Mas, você parecia tão feliz, ou pelo menos estável. Falava sobre planos para o futuro com Thales, sobre a casa de praia que queriam comprar. Daniela encarou sua xícara, e egoístamente tive medo. Medo de que você me culpasse por ser a portadora de más notícias. Medo de que nossa amizade não sobrevivesse a isso. Então preferiu mentir por omissão. Sim. A resposta simples, sem tentativas de justificativa, carregava um peso de arrependimento genuíno. E quanto mais tempo passava, mais difícil ficava contar. Até que eu descobri sozinha, completou Maitê. E não apenas a traição de Thales, mas também a sua. Foi a pior noite da minha vida, confessou Daniela. Ver a dor nos seus olhos e saber que eu tinha contribuído para ela. Que poderia ter evitado meses de sofrimento se tivesse tido coragem. Maitê tomou um gole de seu cappuccino, considerando as palavras da antiga amiga. Estes 6 meses, como tem sido para você? A pergunta pareceu surpreender Daniela. Solitários. Muito trabalho no salão, algumas saídas com conhecidos, mas ninguém com quem realmente conversar. Ela hesitou antes de continuar. E você? Como tem sido sua vida? Por quase 1 hora, Maitê compartilhou os eventos dos últimos meses, seu retorno à arquitetura, o apartamento na Galeria do Ouvidor, o projeto do Cine Brasil, até mesmo o café recente com Rafael. Não entrou em detalhes sobre o divórcio ou sobre Thales, mas falou abertamente sobre sua jornada de redescoberta pessoal e profissional. Daniela ouviu atentamente, fazendo perguntas genuinamente interessadas, expressando alegria sincera pelos sucessos de Maitê. Havia uma dinâmica diferente entre elas agora. Mais cautelosa, mais ponderada, mas ainda fundamentada em um conhecimento profundo uma da outra, que só décadas de amizade podem construir. Quando retornaram ao hospital, após confirmarem que o pai de Daniela continuava estável, ficaram paradas desajeitadamente na entrada. Obrigada por vir, por ouvir, disse Daniela finalmente. Significou muito. Maitê assentiu. Também foi importante para mim. Acho que ambas precisávamos dessa conversa. Podemos manter contato? Perguntou Daniela hesitante. Não estou esperando que as coisas voltem ao que eram, mas... Um passo de cada vez, respondeu Maitê com um pequeno sorriso. Talvez um café daqui a algumas semanas. O abraço que se seguiu foi breve, um pouco rígido, mas sincero. Uma primeira tentativa de reconstruir uma ponte que havia sido severamente danificada, mas não completamente destruída. No táxi de volta para casa, Maitê refletiu sobre os eventos do dia. Um café agradável com Rafael, a perspectiva de um novo interesse social e talvez profissional, e agora este inesperado primeiro passo em direção à reconciliação com Daniela. Era como se o universo estivesse gradualmente preenchendo os espaços vazios deixados pela ruptura de seu casamento, não com substituições diretas, mas com novas configurações, novas possibilidades. Ao chegar em seu estúdio, notou uma mensagem de Rafael. Obrigado pelo café hoje. Foi um prazer genuíno conversar com alguém que entende tanto sobre a alma arquitetônica de BH. Ansioso pelo sábado. Sorriu para a tela do celular antes de responder. Igualmente. Até sábado. Naquela noite, antes de dormir, Maitê pegou um caderno que mantinha sobre o criado mudo, uma espécie de diário, onde ocasionalmente anotava pensamentos, ideias de projetos, reflexões sobre sua jornada de autodescoberta. Escreveu apenas uma frase. Talvez o verdadeiro recomeço não seja construir uma vida completamente nova, mas reconfigurar as peças da antiga em um arranjo mais autêntico e harmonioso. Olhou para as palavras por um longo momento, satisfeita com a verdade que elas capturavam. Então apagou a luz e adormeceu com uma sensação de paz que se tornava cada vez mais familiar. A paz de alguém que, após longa turbulência, finalmente encontrou seu caminho para casa. Não a casa física, mas aquela que carregamos dentro de nós, construída com tijolos de autoconhecimento, fundações de coragem e janelas abertas para possibilidades futuras. 1 ano havia se passado desde aquela noite fatídica em que Maitê confrontara Thales e Lívia
no elegante jantar armadilha. A vida, que antes parecia um caminho estreito e predeterminado, agora se abria diante dela como um leque de possibilidades, cada uma mais empolgante que a outra. A inauguração do Cine Brasil restaurado estava marcada para aquela noite. Como arquiteta responsável pelo projeto, Maitê chegou horas antes, supervisionando os últimos detalhes. O edifício Art Deco brilhava novamente, suas características originais meticulosamente preservadas, enquanto intervenções contemporâneas sutis o tornavam funcional para as necessidades do século XXI. Caminhou pelo saguão principal, onde os ladrilhos hidráulicos originais haviam sido restaurados peça por peça. Os lustres de cristal, limpos e com novas instalações elétricas, lançavam uma luz dourada sobre as paredes de mármore. No grande salão de exibição, as poltronas de veludo vermelho, réplicas exatas das originais, mas com conforto contemporâneo, aguardavam os primeiros espectadores. Ficou espetacular, comentou uma voz familiar atrás dela. Maitê virou-se, encontrando o sorriso gentil do Sr. Augusto Mendes, que se apoiava em uma bengala elegante. O arquiteto aposentado, agora seu mentor e amigo, havia acompanhado cada etapa do processo de restauração, compartilhando sabedoria acumulada em décadas de profissão. Graças à sua orientação, respondeu ela, aproximando-se para um abraço caloroso. Sem seus conselhos sobre os métodos tradicionais de restauro do estuque, nunca teríamos conseguido recriar os detalhes do teto com tanta fidelidade. Augusto balançou a cabeça. Você teria encontrado um caminho. Tem o olhar certo, aquele que enxerga além da superfície, que compreende a alma do edifício. Os técnicos terminavam os ajustes no sistema de som, testando a acústica do espaço. Em poucas horas, a nata da sociedade belo-horizontina estaria ali, celebrando não apenas a restauração de um patrimônio histórico, mas também a revitalização de uma parte importante do centro. Nervosa? Perguntou Augusto. Maitê refletiu por um momento. Curiosamente, não. Sinto apenas gratidão por ter feito parte disto. Ela olhou ao redor, absorvendo cada detalhe. 1 ano atrás eu mal conseguia imaginar que estaria aqui, que teria a oportunidade de realmente fazer diferença na cidade. A vida tem dessas ironias, comentou o velho arquiteto. Às vezes o que parece uma perda irreparável acaba sendo a abertura para algo maior. Suas palavras ecoaram profundamente em Maitê. O que começara como a traição devastadora de Thales transformara-se dia após dia, escolha após escolha, na maior libertação que poderia ter experimentado. Depois de conferir os últimos detalhes, Maitê retornou ao seu apartamento. Não mais o pequeno estúdio na galeria do ouvidor, mas um charmoso sobrado na serra que comprara e reformara nos últimos meses. A casa, uma construção dos anos 40 com traços modernistas, havia sido seu primeiro grande projeto pessoal após o retorno à arquitetura. Cada cômodo refletia não apenas sua estética profissional, mas também sua jornada pessoal, espaços abertos que incentivavam conexão, grandes janelas que permitiam entrada abundante de luz natural, uma combinação harmoniosa entre elementos originais preservados e intervenções contemporâneas. Estava terminando de se arrumar quando a campainha tocou. Rafael entrou trazendo um pequeno buquê de flores do campo, simples e despretensioso, como o relacionamento que haviam construído ao longo do último ano. Para celebrar sua noite de triunfo, disse ele, beijando-a suavemente. Maitê sorriu, aceitando as flores. Não é exatamente um triunfo pessoal, foram muitas mãos, muitas mentes. Típico de você, dividir os créditos. Mas todos sabem que sua visão foi o que guiou o projeto. Rafael observou-a com admiração, enquanto ela colocava as flores em um vaso. Está absolutamente deslumbrante, sabia? Maitê usava um vestido longo de seda verde esmeralda, elegante sem ser ostensivo. Havia aprendido a se vestir para agradar a si mesma, não para corresponder às expectativas alheias. Obrigada. Você também não está nada mal. Ela ajustou a gravata dele levemente. Pronto para enfrentar a alta sociedade mineira. Desde que esteja ao seu lado, enfrento até uma convenção inteira de historiadores entediantes.
O relacionamento com Rafael evoluíra naturalmente, sem pressa nem expectativas exageradas. Após o encontro no CCBB, começaram a se ver regularmente. Exposições de arte, palestras, caminhadas pelo Parque Municipal aos domingos. A conexão intelectual inicial logo se expandiu para incluir uma sintonia emocional, um entendimento mútuo que não precisava de grandes explicações. O que mais surpreendera Maitê era a ausência de drama, de cobranças, de jogos emocionais. Rafael, seguro em sua identidade e carreira, não buscava nela uma extensão de si mesmo, mas uma parceira com quem compartilhar descobertas e crescimento. Chegaram ao Cine Brasil pouco depois das 7 da noite. Uma multidão já se aglomerava na entrada, onde um tapete vermelho e uma fachada magistralmente iluminada criavam uma atmosfera de gala de cinema dos anos dourados. Fotógrafos de jornais locais registravam a chegada de figuras políticas, empresários, personalidades culturais da cidade. Renato Vasconcelos a recebeu na entrada com um abraço caloroso. A estrela da noite. Os jornalistas estão loucos para falar com você. Somos todos estrelas hoje, respondeu Maitê diplomaticamente. A equipe inteira da Prisma, os restauradores, a equipe da prefeitura, sempre modesta, mas hoje você merece os holofotes. Renato se virou para Rafael, estendendo a mão. Professor Viana, um prazer vê-lo novamente. Seu artigo sobre a evolução urbana de Belo Horizonte na revista de arquitetura foi brilhante. As próximas horas foram um turbilhão de apresentações, entrevistas breves, conversas com autoridades e patrocinadores. Maitê navegou por tudo com uma desenvoltura que teria sido impensável um ano antes. Não era apenas confiança profissional, era a segurança de quem finalmente se sentia confortável em sua própria pele. Foi durante uma conversa com o secretário municipal de cultura que ela avistou do outro lado do saguão um rosto familiar. Thales estava lá, elegante como sempre em seu terno italiano, acompanhado por um grupo de empresários. Seus olhares se cruzaram brevemente, e ele fez um pequeno aceno com a cabeça, que ela retribuiu educadamente antes de voltar sua atenção à conversa em curso. Mais tarde, enquanto todos se dirigiam para o salão principal para a cerimônia oficial de reabertura, Maitê sentiu uma presença ao seu lado. O lugar está impressionante, comentou Thales. Você fez um trabalho extraordinário. Obrigada, respondeu ela calmamente. Foi um projeto desafiador, mas gratificante. Havia uma estranheza naquele encontro, estar cara a cara com o homem que um dia fora o centro de sua vida e agora sentir apenas um distanciamento educado, sem raiva, sem mágoa, sem amor. Você parece bem, comentou ele, estudando-a com uma expressão difícil de decifrar. Feliz. Estou, confirmou Maitê simplesmente. Um silêncio desconfortável se estabeleceu entre eles, preenchido pelo burburinho das conversas ao redor. Soube que o escritório Mendonça em Associados está expandindo, comentou Maitê, buscando um terreno neutro. Parabéns. Obrigado. Thales hesitou, como se buscasse as palavras certas. Sabe, tenho pensado muito no que aconteceu, no que eu fiz. Maitê observou-o com curiosidade genuína e chegou a alguma conclusão. Que cometi o maior erro da minha vida, respondeu ele com uma franqueza surpreendente. Não apenas a traição em si, mas tudo o que ela representava. A forma como tomei você como garantida, como sufoquei sua luz para que a minha pudesse brilhar mais. Era uma admissão que a Maitê de um ano atrás teria desesperadamente desejado ouvir. Agora, soava apenas como um fato objetivo, uma verdade que ela já havia processado e superado. E Lívia perguntou genuinamente curiosa sobre o desfecho daquela história. Uma sombra passou pelo rosto dele. Acabou há alguns meses. Você estava certa naquela noite. Relacionamentos construídos sobre mentiras têm fundações frágeis. Maitê assentiu, sem surpresa nem satisfação vingativa. Era apenas a confirmação de algo que já intuíra. Espero que encontre paz, Thales, disse sinceramente, e que aprenda com tudo isso. Antes que ele pudesse responder, Rafael aproximou-se, colocando gentilmente a mão nas costas de Maitê. Desculpe interromper, mas o prefeito está procurando por você. A cerimônia vai começar em breve.
Thales, este é Rafael Viana, professor de História Urbana na UFMG. Apresentou Maitê. Rafael, Thales Mendonça. Os homens se cumprimentaram com educação formal. Havia um reconhecimento não verbalizado no olhar de Thales. A compreensão de que Maitê havia seguido em frente, não apenas profissionalmente, mas em todos os aspectos de sua vida. Foi bom vê-lo, Thales, despediu-se Maitê. Deseje-me sorte para o discurso. Você não precisa de sorte, respondeu ele, com um sorriso que não alcançava completamente seus olhos. Nunca precisou. Enquanto se afastava com Rafael, Maitê sentiu uma sensação de encerramento que não esperava. O breve encontro com Thales servira como confirmação final de que aquele capítulo de sua vida estava realmente concluído, não com amargura ou ressentimento, mas com aceitação e até uma certa gratidão pelo crescimento que a experiência dolorosa ultimamente proporcionara. A cerimônia foi emocionante. Após discursos do prefeito e do secretário de Cultura, Maitê foi chamada ao palco. Olhando para a plateia, colegas, amigos, autoridades, estranhos unidos pelo apreço ao patrimônio cultural, sentiu uma onda de gratidão. O Cine Brasil não é apenas um edifício, começou, sua voz clara e confiante. É um repositório de memórias coletivas, um testemunho da história cultural de Belo Horizonte. Restaurá-lo foi mais do que um desafio técnico. Foi um ato de amor pela cidade, pelo nosso passado compartilhado e pelo futuro que queremos construir juntos. Enquanto falava sobre o projeto, sobre os desafios superados e as descobertas feitas ao longo do processo, Maitê viu rostos familiares na plateia. Rafael sorrindo com evidente orgulho, Augusto assentindo em aprovação, Daniela, com quem lentamente reconstruía uma amizade diferente, mais madura, escutando atentamente, até mesmo Thales ao fundo, uma expressão pensativa em seu rosto. Era como se toda a sua jornada do último ano estivesse representada naquela sala. As perdas, os ganhos, as transformações, as reconciliações, os novos começos. Após a cerimônia oficial, veio a parte festiva da noite. Um coquetel no saguão, seguido pela exibição inaugural, um clássico do cinema brasileiro dos anos 50, que havia sido exibido no Cine Brasil em sua época de ouro. Durante o coquetel, Maitê foi abordada por uma mulher elegante de meia-idade que se apresentou como diretora de uma ONG focada em educação arquitetônica para jovens de comunidades periféricas. Seu trabalho no Cine Brasil é inspirador, comentou a mulher. Estamos buscando arquitetos que possam dar palestras e workshops para nossos jovens. Mostrar que a arquitetura não é apenas para a elite, mas uma ferramenta de transformação social. Parece um projeto maravilhoso, respondeu Maitê, genuinamente interessada. Adoraria saber mais. A conversa se prolongou, com Maitê cada vez mais entusiasmada com a possibilidade de compartilhar sua paixão e conhecimento com jovens que normalmente não teriam acesso ao mundo da arquitetura. Era uma nova dimensão para sua carreira. Não apenas projetar e construir, mas também inspirar e educar. Mais tarde, quando finalmente conseguiu um momento de tranquilidade, encontrou Rafael esperando pacientemente em um canto do saguão, observando a movimentação com seu olhar de historiador, sempre atento aos detalhes e dinâmicas sociais. Pronta para assistir ao filme? Perguntou ele ao vê-la se aproximar. Na verdade, respondeu Maitê, estou pronta para ir embora. Foi um dia longo e emocionante. Sua casa ou a minha? Perguntou Rafael com um sorriso cúmplice. A minha. Quero acordar amanhã e apreciar o nascer do sol na serra da minha varanda, com você. Saíram discretamente, caminhando pelas ruas do centro histórico até onde haviam estacionado o carro. A noite estava agradável, com aquela brisa característica das noites de outono em Belo Horizonte. 1 ano, comentou Rafael enquanto dirigia pelas ruas da cidade. É difícil acreditar que faz apenas 1 ano desde que tudo mudou para você. Maitê olhou pela janela, vendo a cidade passar. A mesma cidade onde vivera toda a sua vida adulta, mas que agora enxergava com outros olhos. Às vezes parece que foi ontem, outras vezes parece que foi em outra vida, refletiu. É estranho como o tempo pode ser elástico. Arrependimentos? Perguntou Rafael com a sinceridade direta que caracterizava todas as suas conversas.
Maitê considerou a pergunta com seriedade. Não sobre o divórcio, certamente. Talvez sobre ter demorado tanto para perceber que havia me perdido no caminho. Sobre ter permitido que meus sonhos e ambições ficassem em segundo plano por tanto tempo. Rafael assentiu compreensivo. Mas talvez você precisasse daquela experiência para se tornar quem é hoje. Provavelmente. Ela sorriu. E você? Algum arrependimento sobre ter abordado uma mulher claramente emocionalmente instável em um bar de hotel? Ele riu. Nem por um segundo. Sabia que havia algo especial em você desde o primeiro momento. Não apenas beleza ou inteligência, mas uma força interior esperando para ser redescoberta. Ao chegarem à casa de Maitê, foram recebidos pelo miado entusiasmado de Nina, a gata cinza que ela adotara alguns meses antes, outra presença calorosa em sua nova vida. Sentaram-se na varanda com taças de vinho, observando as luzes de Belo Horizonte. Dali podiam ver parte do centro, incluindo a região onde ficava o Cine Brasil, agora um farol cultural novamente brilhante na paisagem urbana. O que vem a seguir? Perguntou Rafael, entrelaçando seus dedos com os dela. O Centro Cultural no Parque das Mangabeiras está entrando na fase final de projeto, respondeu Maitê. E há essa ONG que conheci hoje, com um trabalho incrível de educação arquitetônica para jovens da periferia. Estou pensando em me envolver. Não estava me referindo ao trabalho, esclareceu ele com um sorriso gentil. Estava pensando em nós, em você e eu. Maitê virou-se para encará-lo, surpresa com a pergunta direta. O que você tem em mente? Rafael colocou sua taça de vinho sobre a mesa lateral antes de responder. Tenho observado como você valoriza sua independência, como construiu cuidadosamente esta nova vida. É algo que respeito profundamente. Mas, incentivou ela, percebendo que havia mais. Mas também sei que podemos construir algo juntos que não ameaça essa independência, que pode, na verdade, expandi-la. Ele a olhou nos olhos. Não estou falando de casamento ou de morar juntos, pelo menos não agora. Estou falando de uma parceria genuína, de planejar um futuro juntos, mesmo que vivamos separadamente por enquanto. Maitê sentiu uma onda de emoção que não esperava. Após a experiência com Thales, havia jurado para si mesma que nunca mais permitiria que um relacionamento definisse sua identidade ou direcionasse seu caminho. Mas o que Rafael oferecia era diferente. Não uma fusão que apagava individualidades, mas uma parceria que as celebrava. Eu gostaria muito disso, respondeu finalmente, com uma sinceridade que vinha do fundo de sua alma reconstruída. O beijo que se seguiu selou não um compromisso tradicional, mas uma promessa de caminhar lado a lado, respeitando os espaços individuais, enquanto construíam pontes entre eles. Mais tarde, deitada ao lado dele, Maitê refletiu sobre a jornada incrível do último ano. A dor da traição, que um dia parecera insuportável, havia se transformado no catalisador de uma libertação que jamais teria imaginado possível. Havia perdido um casamento, mas encontrado a si mesma. Havia enfrentado a humilhação, mas descoberto uma dignidade interior inabalável. Havia abandonado a segurança do conhecido, mas abraçado a aventura do crescimento contínuo. O jantar que planejara como vingança acabara sendo, ironicamente, sua própria celebração de independência. Cada escolha subsequente, o hotel, o trabalho, o apartamento, a casa, os novos relacionamentos, havia sido um tijolo na construção de uma vida autenticamente sua. Enquanto o sono começava a envolvê-la, Maitê sorriu para a escuridão confortável de seu quarto. A traição que um dia despedaçara seu mundo havia, contra todas as expectativas, aberto as portas para uma liberdade que nunca soubera que desejava tão profundamente. E essa, percebeu, era a maior ironia e a maior dádiva de toda sua jornada, que de seu momento mais sombrio tivesse nascido sua luz mais verdadeira. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Maitê tenha tocado seus corações e inspirado reflexões sobre recomeços e autodescoberta. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre transformações pessoais e renascimentos. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda. Se gostaram desta narrativa, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like no vídeo.
Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e as infinitas possibilidades de reinvenção. Não percam nossos próximos conteúdos. Compartilhem nos comentários se já viveram alguma experiência de transformação pessoal como a de Maitê. Estamos ansiosos para conhecer suas histórias.